A paz do Senhor, meus amados irmãos, sou o pastor Marcos André, esse é o nosso canal Clube da Teologia, canal de estudos da Palavra de Deus, pregações, interpretação bíblica. Esse é o nosso canal para você aprender mais da Palavra de Deus. Vamos aqui a mais uma escola bíblica, a mais um vídeo de apoio à escola bíblica dominical, tá bom? É a nossa pré-aula para a lição de número 8 da revista da CPAD, a lição aí de adultos da revista da CPAD, para ser ministrada em 19 de fevereiro, tá? Então vamos aqui a esta pré-aula. Você vai ver que vai ser um vídeo mais curto, tá bom? É um vídeo assim, é para ajudar você a montar a sua aula e também você que é aluno quiser aprender, também vai ter aqui esse trabalho interessantíssimo para você fazer isso, tá bom? Então vamos aí a essa lição. O tema da lição é o avivamento espiritual no mundo. Está muito interessante, uma lição abençoada, muito boa. Isso aqui é uma aula de história, né? É uma aula de história onde você vai aprender mais e poder ensinar, dar uma boa qualidade à sua escola dominical. Olha o tema da lição, o avivamento espiritual no mundo. Vai ser passado em 3 tópicos, né? O primeiro tópico, o avivamento no tempo de Ezequiel. O segundo, os grandes avivamentos no mundo, aonde vamos ver, né, ali desde a Reforma Protestante, os avivamentos que houveram na Europa, né, nos Estados Unidos e, por último, né, o movimento pentecostal que surge lá em Los Angeles. Então, esse segundo tópico aqui tá muito bom, tá bom? É um tópico que vai falar dessa parte histórica muito legal. E o terceiro os avivamentos mudam a história, né? Isso aqui é uma parte bem prática, tá? Uma necessidade da gente buscar esses avivamentos hoje, tá bom? Bom, o texto áureo para essa lição é de Ezequiel 47, verso 5, aonde fala das águas purificadoras, né? E aqui tem aquela passagem, olha só o que diz aqui, Ezequiel 47, 5, mediu mais mil e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar, né? Então Ezequiel descreve o anjo do Senhor convidando ele a adentrar as águas, né? É como o Senhor nos convidando ao arrebatamento, tá bom? A verdade prática, ela diz, somente por intermédio do movimento do Espírito Santo, o mundo pode experimentar o verdadeiro avivamento espiritual. Essa é a verdade prática para nós, né, nos dias de hoje. Amém? Tremenda essa lição está muito boa. Te convido aí a deixar o seu like nesse vídeo aqui para gente poder divulgar mais aqui, né, o nosso vídeo na plataforma aí do YouTube, tá bom? Eu ajudo você e você ajuda o canal, né? É assim que vai funcionar. Amém? Deus abençoe a sua vida. Vamos lá, vamos continuar aqui sem perda de tempo. Na descrição do vídeo vai ficar aí vários links aí para você poder acompanhar essa lição aqui lá no nosso blog, no Clube da Teologia, um link também para você adquirir o meu livro, O Maior Milagre de Jesus, tá bom? E vai ter um novo livro chegando aí, depois eu vou falar para você. E também para quem quiser participar dessa promoção, ó, o sorteio da Bíblia de Estudo King James, tá bom? Acompanha aí na descrição desse vídeo. Bom, a nossa introdução, o primeiro parágrafo diz assim, ó, o que Deus fez no tempo de Ezequiel ainda pode fazer atualmente. Ele produziu avivamentos em várias partes do mundo, notadamente nos séculos 18 e 19. Amém? Isso daqui, né, o comentarista já começa falando aqui acerca dos avivamentos que houveram na Europa, né? Como a leitura bíblica em classe está falando do tempo de Ezequiel, o texto que deu base, né? Então aqui ele está comentando que assim como Deus fez no tempo de Ezequiel, né, que fala daquela restauração ali do povo, tá? Ele também pode fazer em qualquer época ou ocasião. E aqui nós vimos, a história mostra, né, conforme o comentarista está falando, dos avivamentos que houveram lá no século XVIII, no século XIX, tá? Na Europa se fala do aprofundamento da pregação, né? Aquele período que se deu lá na Europa, onde surgiram grandes pregadores, tá? E também um movimento missionário muito grande. A Europa se tornou ali um celeiro de missões tremendo, tá? Isso aí está registrado lá no livro Heróis da Fé, muito interessante isso daí. Bom, aqui ainda nessa introdução,
nesse segundo parágrafo, diz assim, ó, no século XX também contemplamos um grande avivamento por intermédio do movimento pentecostal. Amém? E aqui a gente vê que o comentarista ele já está falando do avivamento que teve no século XX. Tá? Isso aqui, né, todo professor de escola dominical com certeza está ciente do que está se falando. Está se referindo aqui ao avivamento da Rua Azusa, em 1906, tá? Um avivamento pentecostal, tá? Que deu aí, trouxe, que veio para o nosso país, né? Se tornou aí um grande movimento aqui no Brasil, na nossa nação, o avivamento pentecostal. Veio de lá para cá com Daniel Berger, Gunnar Wingler, tá? E aqui a lição vai falar exatamente como que aconteceu esse avivamento lá no século XX, no início do século XX. Muito interessante. Eu quero também ler essa parte, esse último parágrafo da introdução. Diz assim, ó, nesta lição, a partir de Ezequiel 37 e 47, estudaremos os avivamentos espirituais que ocorreram no mundo. Então o comentarista ele fala que a partir de Ezequiel 37 e 47, que são exatamente promessas de avivamento, essas visões que Deus dá a Ezequiel são promessas de avivamento, tá? Isso aqui é muito importante, professor, você destacar isso aqui para a classe precisa entender isso daqui, tá bom? E só que essas promessas de avivamento, é bom lembrar que elas são uma promessa de restauração para a nação de Israel, tá bom? Ela não está falando exatamente que aqui uma profecia de avivamento para a igreja no mundo, não é isso. O que o comentarista está fazendo aqui, ele está usando esse texto como base para que possamos entender que Deus ele pode fazer um avivamento, tá bom? A nível mundial, a nível local, Deus pode muito bem fazer um avivamento como ele bem entender. Primeiro tópico, né? O avivamento no tempo de Ezequiel. Aqui nesse tópico já temos o primeiro subtópico aí, calamidade e restauração de Israel. Bom, aqui, meus irmãos, esse parágrafo, o primeiro parágrafo diz assim, ó, o profeta Ezequiel alertou o povo a respeito dos duros juízos de Deus contra a desobediência e a apostasia de Israel. Meus irmãos, você como pode observar, eu estou lendo um texto que eu redigi, que é o meu subsídio que eu coloco lá no o aviso lá no blog, no Clube da Teologia. Quem quiser adquirir esse subsídio, tem lá, tá? Tem bem mais completo, tem mais informações. Aqui eu pego um apanhado para poder dar uma base aqui para esse vídeo, porque esse vídeo aqui é uma pré-aula, é um vídeo para professores preparar a aula, alunos também pegarem um subsídiozinho ali, tá? Mas nesse meu subsídio tem um pouco mais completinho lá, tá bom? Vamos então aqui nesse primeiro subtópico. Olha aqui que está escrito, o profeta Ezequiel alertou o povo a respeito dos duros juízos de Deus contra a desobediência e a apostasia. Olha, meus irmãos, isso aqui foi o seguinte, Ezequiel ele estava em cativeiro, né? Isso aqui foi um tema estudado no trimestre passado. Ezequiel ele vai fazer escrever, né, as visões que ele teve antes da queda de Jerusalém, durante a queda, né, naqueles aqueles 2 anos ali que houve o cerco a Jerusalém, e após a queda, então ele vai escrever o seu livro e trazer essas visões que estão registradas lá. Deus concede a ele as visões e ele registra, tá? E a partir dessas visões há uma promessa de restauração, tá bom? Olha o próximo parágrafo desse subtópico que diz assim, ó, diante de tão grande calamidade espiritual, o Senhor teve misericórdia, poupou o povo da destruição total. E aqui, ó, olha o que Deus fala aqui em Ezequiel 36, 21. Deus diz assim, ó, mas eu os poupei por amor do meu santo nome. Isso aqui está em Ezequiel 36, 21. E aqui convém entender por que Deus ele fala isso, né? Aqui, claro que é um texto para dar base ao que o comentarista quer ensinar, que é sobre os avivamentos que houveram na história. E aqui é o seguinte, aqui o Senhor ele fala, porque ele diz isso aqui, que poupou por amor do seu santo, assim, do meu santo nome. Por que ele fala isso? Porque se o povo, preste atenção, se o povo de Israel já tinha se perdido as 10 tribos do norte, e agora o povo não fosse restaurado nas tribos do sul, as duas,
o que ia acontecer? O nome do Senhor seria esquecido, porque aquela nação ia se perder como as outras. Então Deus ia ter que fazer um novo plano de salvação, por assim dizer, né? Não sei. Tá? Então, para que isso não acontecesse, Deus faz uma promessa de restauração. Por isso ele fala, né? Porque fez por amor do seu santo nome, para que o nome dele não ficasse esquecido. Porque aquele povo foi casa rebelde, eles não queriam saber do nome do Senhor. E aí, por isso que aconteceu todas aquelas calamidades. Mas Deus restaura para que o santo nome dele fosse preservado na terra. E hoje nós tivéssemos todo esse conteúdo para aprendizado do nome do Senhor. A salvação, né, veio através do povo judeu. Segundo subtópico, o tema é um vale de ossos secos. Amém? Vamos lá. Aqui está o primeiro parágrafo desse subtópico. O profeta Ezequiel recebeu uma visão a respeito do vale de ossos secos. Essa visão é uma representação do estado espiritual do povo de Israel. Bom, aqui, olha que interessante. Quando essa visão veio para Ezequiel, ela não se referia ao período imediatamente após Ezequiel. Não estava falando de uma restauração para aqueles dias, não estava falando da restauração até a vinda de Jesus. Ele estava falando de uma restauração para muito tempo. Olha como é que o profeta Ezequiel vê em Ezequiel 37, verso 2, olha como é que ele classifica o vale de ossos secos. Ó. Estavam sequíssimos, ou seja, sequíssimos quer dizer, estava há muito tempo, os ossos estavam daquele jeito. Né? Então a gente entende que a visão do vale de ossos secos era uma promessa de restauração para muito tempo depois. Tá? E aqui convém dizer isso, que ela foi uma promessa de restauração para o período que antecede a grande tribulação. O período que antecede imediatamente anterior à grande tribulação e o final da grande tribulação. Vamos ver agora o que eu estou falando aqui para você. Olha o próximo parágrafo. Para esse povo, Deus ordenou a Ezequiel profetizar sobre os ossos secos. Ezequiel 37, 4 e 5. Havia uma promessa ali de um grande avivamento nacional. Irmão, isso aqui foi estudado na lição de número 10 do trimestre passado. Se você quiser um aprofundamento melhor, dá uma olhadinha naquela lição, tá tudo lá. Tá? Mas deixa eu explicar para você em síntese para você entender melhor. Aqui, essa visão do Vale de Ossos Secos se refere a uma restauração do povo em duas etapas. Uma restauração política ligada à terra, tá? Ou seria uma restauração da nação, do povo como nação, do país como nação, e depois uma restauração espiritual, porque a gente vê ele dá ordem aos ossos, os ossos se juntam, cada osso ao seu osso, e ali se forma um povo. Opa, então a primeira restauração política, o povo organizado, tá? Um exército, Ezequiel chama de um exército numeroso, tá bom? E aí depois uma restauração espiritual, porque Ezequiel ele vai falar por ordem do Senhor para que o Espírito venha sobre aqueles corpos, naqueles homens, tá? E aí vem o Espírito, ou seja, agora uma restauração espiritual, tá bom? Ou seja, uma restauração nacional, e aí, segundo a história, né, se cumpriu em 1948, quando Israel foi levantado como nação, né, foi restaurado como nação, através daquela resolução lá da ONU, né, onde o Brasil presidiu lá a Assembleia Geral, muito interessante essa história, e aí depois fala de uma restauração que é espiritual, que ainda vai acontecer. Israel foi restaurado politicamente, mas a restauração espiritual ainda irá acontecer, tá bom? Quando vai acontecer? No final da grande tribulação, quando o Senhor Jesus vier na sua vinda em glória, e aí o povo de Israel recebê-lo como o Messias. Então ali vai acontecer a restauração espiritual. É quando Jesus virá assentar-se no seu trono em Jerusalém, e ali o povo de Deus estará reunido com ele para adorá-lo. Amém? Terceiro subtópico, o rio das águas purificadoras. Bom, aqui vou ler aqui o primeiro parágrafo, muito interessante esse subtópico aqui.
Ó, no capítulo 47, o profeta Ezequiel viu um homem que possuía um cordel de medir nas mãos, com o qual mediu uma distância de 1000 côvados, tá? E aqui, né, o parágrafo todo, eu não vou ler o parágrafo todo, obviamente, tá? A gente vê mais uma promessa de restauração, né? Aqui, que restauração é essa? Essa aqui se refere à restauração do povo no milênio, né? Olha que interessante. Aqui, ó, essa visão, assim como a visão dos vales de ossos secos, são visões escatológicas, ou seja, elas falam da escatologia apocalíptica. Porque a do vale de ossos secos se refere à visão da restauração de Israel no final da grande tribulação. E essa aqui, que fala do rio das águas purificadoras, se refere a uma restauração de Israel no período do milênio, aonde Israel ele vai se tornar uma referência no mundo. Tá bom? Deixa eu ver se eu... Ah, isso aqui mesmo. Israel vai se tornar uma referência ali no mundo, tá? Ele vai ser, Israel, no período do milênio, Israel vai ser um grande produtor de grãos, né? Um grande produtor de minério e grande produtor de peixe. Muito interessante isso daqui, é uma promessa para o milênio, é após a grande tribulação, tá bom? Então são promessas de restauração. Tá? A gente vê aqui que fala de avivamento da nação de Israel. Muito interessante, tá bom? Isso aqui é para a gente dar base, para a gente poder entender o que Deus pode fazer nas nossas igrejas, no Evangelho. Amém? Segundo tópico, os grandes avivamentos no mundo. E aqui temos o primeiro subtópico, que fala do avivamento na Europa. Vamos ler aqui o primeiro parágrafo, diz assim, ó. Houve períodos em que o continente europeu estava em situação idêntica à do povo de Israel, no contexto das profecias de Ezequiel 37 e 47. Pela misericórdia divina não tardou Deus em usar pessoas cheias do Espírito Santo. Amém? Meus irmãos, aqui é o seguinte, né? A Europa, tá bom? Lá no século XVI, ela está passando por uma situação muito terrível, tá? A Igreja Católica, ela tinha ali naquele momento, tinha um poderio muito grande, tá? Onde ela estava muito desviada da doutrina. A gente conhece a história, a venda das indulgências e tudo mais, e Deus vai levantar ali um homem chamado Martinho Lutero, que vai afixar na porta da igreja de Wittenberg, vai afixar suas 95 teses, e ali vai começar um avivamento, tá? Ali chamada Reforma Protestante. A Reforma Protestante, que vai ocorrer em 1517 na Alemanha, tá bom? Portanto, ali no século XVI, e ela não é exatamente o avivamento, né? Na verdade, ela vai ser a base para os avivamentos, tá bom? Mas ela foi um movimento muito importante para a igreja, tá? O movimento da Reforma Protestante com Martinho Lutero e alguns outros irmãos que promoveram esse grande movimento, e a partir dali houveram vários avivamentos. Vou ler esse parágrafo que está registrado aí como a letra B. Na Inglaterra, por volta de 1740, John e Charles Wesley, né, eram dois irmãos, John e Charles Wesley e George Winterfield, atuaram com grande fervor missionário, buscaram o poder de Deus, a unção do Espírito e pregaram contra o formalismo. Muito importante essa afirmação. Aqui é o seguinte, vamos pensar da seguinte forma. A Reforma Protestante ela foi muito importante, mas ela foi um movimento que não visava a separação da Igreja Católica. Tanto que as igrejas que surgiram da Reforma Protestante, elas eram até um pouco parecidas com a Igreja Católica na sua liturgia. Não tinha tantas diferenças. Coisas foram muito importantes ali, como os 5 solas, né, que surgiu dali, o voltar-se para as Escrituras, né, o voltar-se para a graça, né, onde se afirmava que só pela graça poderia vir a salvação. Tá? Então, todos essa mudança na liturgia foi muito importante para nós. Mas o que deu cara, o que mudou a cara daquele movimento protestante foi esses avivamentos.
aqui em especial esse aqui com John Wesley, Charles Wesley, né, e o Winterfield. Esses homens de Deus aqui, eles deram uma nova cara para aquele movimento que era chamado protestante, tá? Eles passaram a fugir do formalismo daquele movimento e começaram a fazer um movimento evangelizador. Então, na universidade, eles oravam, eles separavam tempo, eles pregavam em praças, eles pregavam. Então, a gente vai ver que o movimento ele vai deixar de ser protestante para ser um movimento evangelista. A partir daí surge, né, essa classificação de movimento evangélico, né? Ou seja, igreja evangélica, tá? Porque é uma igreja que evangeliza, tá bom? E não foi com Martinho Lutero que teve essa mudança, foi com esses homens aqui, ó. John Wesley, que vai criar a igreja metodista wesleyana, né? Aqui com Charles Wesley, George Whitefield. Esses homens eles vão dar uma nova cara no movimento. E a partir dali, desse avivamento, vai surgir os grandes pregadores, os grandes ministros com a chama missionária no coração, tá? Isso aqui, infelizmente, a gente não vai ter tempo na escola dominical, nem nesse vídeo, para poder esmiuçar mais a fundo aqui esses conteúdos, mas é muito bom dar para os alunos essa base e deixar na boca deles aquele gostinho de quero aprender mais, né, porque vai despertar curiosidade neles. Segundo subtópico, nos Estados Unidos, o primeiro parágrafo diz assim, ó, Deus também queria avivar os Estados Unidos da América, por isso houve vários avivamentos na grande nação americana. Charles Grandison Finney foi usado por Deus para um grande despertamento espiritual. Isso aqui foi nos Estados Unidos. Isso aqui foi antes, né? Foi lá no século XVIII. O que aconteceu ali, irmãos, foi muito interessante. Isso aqui vai ser um avivamento que vai ocorrer na esfera devocional, tá? Um avivamento e na esfera filosófica do Evangelho, aonde vai surgir grandes pregadores, homens que eles vão esmiuçar a palavra de um jeito que vai arder o coração do povo. Eles vão trazer pregações contra o pecado, pregações de mudança de vida, mudança de postura, mudança de atitude, tá bom? E eles vão trazer isso aí para os púlpitos, pregar nas igrejas, e aqueles homens se tornaram fervorosos ministros, Finney, Spurgeon, todos esses homens aí, eles começaram a pregar de um jeito, né, que há registro no livro Heróis da Fé, há registro deles pregarem a palavra, né, e pessoas ao final do culto segurando na cadeira com medo do que Deus podia fazer, tanto que a pregação abalava os corações das pessoas, tá? A gente ouve essas histórias hoje e dá até aquela, né, arde até o coração de ouvir essas mensagens tremendas que esses homens pregaram, de ler sobre elas, né, porque não tem muitas gravações, tá? Que maravilha, né, irmãos? Amém? Vamos para o próximo subtópico, 3, raízes do movimento pentecostal. Agora vamos falar do movimento pentecostal. Bom, esse talvez seja o maior de todos aqui, desses movimentos. Vamos ler aqui. No ano de 1900, primeiro parágrafo, Charles Fox Parham, obreiro leigo e pregador itinerante, resolveu fundar o chamado Movimento da Fé Apostólica, ou Movimento de Fé Apostólica, tá bom? Bom, isso aqui foi em 1900, amém? O que acontece, né? Ele fundou esse movimento e ali, nesse movimento, começou a ser batizado, eles começaram a ser batizados no Espírito Santo. Os temas do estudo ali era Atos 2, e ali começou o batismo com o Espírito Santo. Ou seja, começou um avivamento, tá? Ali nos Estados Unidos. Com esse homem aqui, ó, Charles Parham, tá? Grava esse nome aí, é importante, tá bom? Ele começa esse movimento lá nos Estados Unidos. Então vai ser o primeiro, a raiz do avivamento. A raiz do avivamento vai começar ali. Bom, meus irmãos, vamos... a ideia do movimento, é importante dizer isso, que a ideia daquele movimento da fé apostólica era trazer para os dias daqueles homens, né, o que se viveu no período apostólico, ali na igreja primitiva. Tá? Foi assim que começa o movimento pentecostal lá nos Estados Unidos. Olha o ano, 1900, primeiro ano do século XX. Continuando então, não se esqueça, deixa o seu like, tá? Se você está gostando do vídeo, não se esqueça de deixar o like, porque se você não deixar o like, né, o vídeo não vai passar para outras pessoas.
o YouTube não vai sugerir o vídeo, né? E aí poucas pessoas não vão aprender isso aqui, né? Bom, o próximo parágrafo diz assim, ó. Em 1901, em Houston, Texas, o pastor negro, filho de escravos da Louisiana, William Joseph Seymour, pertencente a um grupo Santidade, foi atraído para o movimento da fé apostólica. Ó, William Seymour foi atraído em 1901 e aí ele vai começar, né? Ele vai começar a aprender ali naquele movimento, tá bom? Ele vai começar a aprender ali com o próprio Parham, né? Deixa eu ver o nome dele de novo, Charles Parham. Ele vai começar a aprender com ele vai ser batizado no Espírito Santo, tá bom? Então, a partir de 1901, em que o William Seymour vai ser batizado com o Espírito Santo, porque Seymour é o grande pregador, né, do batismo com o Espírito Santo, aí é considerado, nesse ano, o ano inicial do movimento pentecostal, né, porque o maior pregador do movimento pentecostal foi batizado com o Espírito Santo nesse ano. E a partir dali você já sabe, né? Ele começa a pregar o batismo com o Espírito Santo e que Deus queria trazer um avivamento, tá bom? Isso aí foi em 1901 e em 1906, esse é o ano, tá bom? Que vai iniciar o grande avivamento, né? Em 1906, olha só, William Seymour ele vai se mudar. Ó. Em 1906, Seymour se transferiu para a Califórnia. Ali começou a pregar a mensagem pentecostal na sua própria casa. Tá? Tem até o número da casa aí, né? Na lição tá dando aí o número da casa. Que maravilha, né? O endereço da casa. E aí William Seymour vai começar a pregar ali, em 1906. Só que o local ficou pequeno, então o que eles tiveram que fazer? Muda para um galpão maior lá na Rua Azusa, número 312, em Los Angeles. E ali começa, na Rua Azusa, o movimento começa a crescer de uma forma assustadora, o Espírito Santo batizando, né? Deus batizando ali com o Espírito Santo, de maneira que as pessoas saíram pela rua falando língua estranha, tá bom? Um movimento que impactou a cidade de Los Angeles, foi uma coisa tremenda, tá? Meus irmãos, vamos para o próximo tópico, e o tema desse tópico é: os avivamentos mudam a história, amém? Aqui tem impactos no mundo, primeiro subtópico. Vamos ler aqui o próximo parágrafo, diz assim, ó. Poderíamos citar inúmeros exemplos, mas fiquemos com um que ocorreu entre os pentecostais nos Estados Unidos, no contexto da tragédia do racismo. Ah, aqui é muito interessante. Pega o que eu vou te falar, isso aqui vai dar um subsídio para a tua aula tremendo. Veja bem, vamos tratar da seguinte forma. Vamos recapitular, né? O movimento lá na Rua Azusa, ele não começa em 1906, ele começa lá em 1900. 1900, Charles Parham, ele vai fundar o movimento da fé apostólica. Com esse movimento da fé apostólica, ele e os seus alunos a serem batizados com o Espírito Santo. Charles Parham, então, vai ser o primeiro homem que vai trazer, né, a ideia de um avivamento pentecostal. E aí depois, em 1901, William Seymour vai passar para o movimento da fé apostólica, e aí o William Seymour vai ser batizado com o Espírito Santo. Quando o William Seymour é batizado com o Espírito Santo, em 1906, William Seymour começa ali na sua casa, né, monta a igreja na sua casa, e a igreja cresce, ele começa ali a pregar o batismo com o Espírito Santo, ele vai se mudar para a Rua Azusa, e ali o movimento estoura. O movimento estourou na Rua Azusa, 1906, tá bom? E então o início ali, é o avivamento pentecostal que deu origem ao nosso movimento pentecostal na América do Norte e aqui no nosso país. Bom, isso aqui é o que aconteceu. Agora veja a perfeição do Espírito Santo. Charles Parham, que foi o primeiro a pregar ali no movimento da fé apostólica, né, o avivamento, ele era branco. William Seymour, que foi, né, o outro grande nome, né, desse avivamento, era negro. Então foi um homem branco e um homem negro, né, que o Espírito Santo usou para dar o avivamento. Dois homens de Deus mostrando que o Senhor usa tanto o branco como o negro, né? E para que ninguém ache que os negros são a classe inferior, como acontecia na época
o apartheid, o racismo, eles pensavam isso, eles viam os negros como inferiores, né? Tinha religiões aí que até achavam que os negros não tinham alma, né? Aí depois tiveram que mudar o pensamento. Mas o nosso Deus nunca muda o pensamento, valoriza todos. E o que aconteceu foi que o avivamento pentecostal iniciou com um homem branco e um homem negro. O próximo subtópico é a geração depois dos avivamentos. Então aqui vai falar da geração, né, de hoje. Aqui eu vou só finalizar com essa situação que aconteceu aqui na Inglaterra, né? Na Inglaterra está acontecendo um declínio muito grande da igreja anglicana, né? Infelizmente já teve mais de 400 templos fechados. Eu deixei lá no meu subsídio um link para essa matéria que está na internet, uma coisa terrível, né? Isso aqui, as gerações depois do avivamento, né? Muitos não conseguem manter o avivamento. Por isso a nossa oração é para que esse avivamento ocorra nas nossas igrejas. Não um avivamento emocional, de emocionalismo, mas um avivamento real. Amém? Essa aqui é a nossa oração para que eu e você possa se conscientizar disso. Começar a buscar, como William Seymour buscou, como Charles Parham buscou, um avivamento através do Espírito Santo. Amém, meus amados irmãos? Deus abençoe a tua vida, a sua casa, tá? Se você está aí conosco até agora, deixa o seu like nesse vídeo, deixa um comentário para a gente aí e Deus abençoe a sua aula. Amém.